Muito bem, peço para cada um fazer algumas respirações profundas, trazer a atenção para o agora, perceber e dar espaço para qualquer movimento que acontece no corpo. Nós, como seres humanos, ainda fugimos do nosso corpo o tempo inteiro e precisamos ser lembrados de retornar e habitá-lo neste exato momento do tempo. E o meu convite para a gente começar essa jornada a partir do que é necessário, o que é preciso, em direção ao que é importante que seja alinhado, em relação à nossa sincronia com a Terra, com as energias da Terra que nos habitam, as energias da Terra que permeiam árvores, permeiam águas, permeiam animais, e de alguma forma atravessam, né, dão forma, dão nascimento ao meu corpo, ao meu ser, e atravessam e desejam me atravessar de forma equânime, de forma equilibrada, de forma que seja um espelho do equilíbrio que é a natureza, a grande lei que rege a natureza, que é uma lei baseada em equilíbrio, em sistemas, em harmonia entre tudo e todas as coisas. Convido vocês para, num primeiro momento, apenas trazer a atenção para o agora, sentindo seus braços, pernas, pés. Uma vez que você já se sente presente nas sensações do aqui e agora, você pode ir para um segundo grau de presença e incluir uma atenção gentil no centro do coração para tocar os sentimentos, disponível para os sentimentos que se apresentam, e também pode permitir à sua mente que tenha silêncio, tranquilidade, para que você tenha visão, para que você tenha clareza. É isso. E o nosso trabalho hoje, a nossa conversa hoje, nessa terceira Masterclass, envolve o que é necessário para se transmutar os instintos, para se transformá-los, para se equilibrados, o que é necessário para colocar de volta essas forças da vida que operam no meu corpo e que têm um desejo inato de entrar novamente em harmonia com a Mãe Terra, novamente em harmonia com a natureza, o que é necessário para reequilibrá-las, para realinhá-las, para passo após passo calibrá-las de volta, e aonde o meu corpo, sensorialmente, na sua inteligência sinestésica e física, vai responder de forma tão natural e automática e alinhada com o desejo da Terra, como o corpo dos elefantes, que são levados para o lugar seguro, muito antes do tsunami acontecer, como o corpo dos bandos de aves que são levados milhares de quilômetros do sul para o norte, do norte para o sul, no momento exato, sentindo as penas de cada um deles, influenciando na aerodinâmica e auxiliando aquele movimento como um único grupo. O momento onde o pequeno animal encontra sua toca, onde o urso se recolhe e quando o sol bate vem, a natureza inteira se movimentando, se desdobrando de forma equilibrada nestas leis. É o desejo da natureza que nós, seres humanos, encontremos cada vez mais esse equilíbrio e entremos em alinhamento de coluna vertebral, que o nosso corpo responda dessa forma balanceada. Agora, como um ser em experiência de elevação da consciência, o ser humano é um pouco mais complexo, talvez, que os animais do ponto de vista de transmutação da consciência, de subir, né? Stairway to Heaven, os degraus da nossa transformação pessoal e espiritual. Nós somos também seres emocionais, além da nossa ligação física de corpo com a terra, nós temos as nossas emoções, nós temos as 9 portas de sofrimento, as 9 hamartia, os 9 raios. Nós temos um coração que toca as virtudes do coração de Deus ou do coração central.
E esses rios que vêm de emoções que me encontram no centro do peito, através da sustentação de um corpo também, eles também fluem através de mim, junto com o meu corpo conectado à terra. E se não fosse pouco, ainda mais complexo ainda, o ser humano possui a mente. O ser humano possui em franco desenvolvimento, ainda cheio de bugs, como um computadorzinho que está no começo do teu desenvolvimento, o desenvolvimento desse aparato mental, de um cérebro biológico, de uma capacidade de talvez funcionar como uma máquina que consiga ver mais perto os olhos de Deus, a inteligência de Deus, a clareza do sistema, a força de visão, aquilo que cria, a capacidade do Criador de ver antes que aquilo aconteça. E dentro de um ser voltado com as questões da mente, o ser humano se perde nas confusões mentais, nos pensamentos repetitivos, nas distorções, nas fixações, na arrogância mental. Muitas vezes o ser humano se perde num puxar de toda a sua energia para os pensamentos e se desconectando completamente dos sentimentos e das sensações corporais, dentro de uma miopia de arrogância, se fechando no mundo como se a mente tivesse respostas e caminhos. O ser humano como um grande coração, um grande lago central, um grande mar que recebe todos esses rios de múltiplas dimensões e direções, rios que atravessam o corpo vindos da terra, rios que entram e mergulham e atravessam o coração, vindo do grande coração central, e frequências e sintonias e ondas que atravessam a mente. O ser humano se vê então como um mar central que tem, portanto, a possibilidade de juntar a conexão de todos esses rios e através de exercer um dom chamado consciência, eu vou aprender sobre todos esses rios, eu vou observar, eu vou entender, eu vou conhecer, eu vou praticar, eu vou desenhar, eu vou andar, eu vou continuar, e eu vou me tornar uma consciência operando todos os dias em tudo isso e construindo com conhecimento, com praticidade, com sabedoria, com dedicação, com método, construindo a mim mesmo, construindo estágios cada vez mais luminosos do meu espírito, estágios cada vez mais luminosos da minha alma, estágios cada vez mais luminosos que são incorporados e refletidos numa vida encarnada, num corpo harmonioso, num coração cada vez mais próximo de sintonizar virtudes, numa mente meditativa cada vez mais aberta a visões de tudo que há, a eterna construção que o ser humano pode, ao escolher exercer a consciência, construir a iluminação, construir estágios ainda não conhecidos de beleza, de força, de harmonia, de união e de gratidão. E o trabalho de equilíbrio, de alinhamento dos nossos instintos é o trabalho central e de base para que tudo isso possa acontecer. Sem os meus instintos equilibrados e fornecendo uma estrutura corporal, todos esses movimentos da consciência não podem acontecer, porque eu vou ser obrigado a sair do meu corpo para sentir Deus. Isso, embora possa parecer gostoso naquele momento de epifania ou de êxtase, não é o trabalho, não é real. É como sonhar só com a casa que eu sempre quis viver, e naquele momento que eu estou sonhando me dá uma boa sensação. Mas ao abrir os olhos, eu não tenho uma casa para entrar.
Eu não tenho o cheiro da madeira da porta para sentir. Eu não tenho uma sala de jantar e a risada dos meus amigos que entram ali. Da mesma forma, a construção da nossa consciência não está no sonho só, na visão, ou no sentimento que me emociona quando eu penso naquela casa que ainda não existe. Esses são, sim, elementos importantes. Mas a casa está aqui, quando eu posso tocar. E é isso que Deus, usando aqui, Deus como licença poética, o grande espírito, a grande energia, a grande inteligência, o grande coração, espera de nós, e não somos nós, a construção concreta do céu na terra. Seja esta terra interna, do meu templo, do meu corpo, que é a terra, seja esta terra ao meu redor, concretamente. E no dia de hoje, seguindo o primeiro dia antes de ontem, falamos dos instintos, o que eles são, como eles se distorcem, que tipo de energia é essa? O dia de ontem, como ela aparece na vida prática do ser humano, se manifesta. E o dia de hoje, qual é o cheiro e o horizonte por onde começar a equilibrar e a transformar? E esse é o tema do nosso programa A Transformação dos Instintos Online, que começa daqui a 2 semanas, que vai levar você numa jornada para a sua transformação dos instintos. Ele não vai levar você numa jornada teórica, ele não vai fazer você ficar lá tentando encontrar qual é o seu instinto dominante e reprimido só. Ele vai te levar numa jornada através dos 3 em você. Para o equilíbrio, para a transmutação, para a manifestação, para a consciência, para a reverência, numa jornada de herói de transformação ao longo dos 8 dias de encontros e dos diversos processos que acontecem entre eles. E para falar no dia de hoje, eu vou aqui compartilhar minha tela. E, mais uma vez, conversar um pouquinho sobre alguns horizontes de transformação e desenvolvimento dos instintos. É importante lembrar que a Terra em si já tem o seu equilíbrio. A Terra tem a sua autopreservação e equilíbrio. A Terra tem sua força pulsante sexual em equilíbrio. A Terra tem a sua força sistêmica de união e codependência em equilíbrio. E quando essas forças entram no ser humano, dado a complexidade das nossas histórias emocionais, mentais, físicas, das limitações da nossa biologia e de uma série de outras limitações ancestrais programadas nas constelações, programadas de forma neuronal, nós refletimos desequilíbrios e distorções. Horas pulsando em excesso aquilo em mim e me levando a comportamentos compulsivos, eu continuo fazendo mesmo quando não é mais necessário, eu penso naquilo muito mais do que seria o equilibrado para mim, ou horas fluindo quase como um rio seco, e aquela força vital fluindo em escassez, e eu desconectado dessa força vital da Terra, fico com falta disso, experimento a escassez e a série de consequências que isso traz para mim. Primeira coisa para a gente olhar para o desenvolvimento dos instintos é lembrar então que nós estamos falando tudo isso acontecendo dentro do centro do corpo, cujo centro de gravidade está aí no que os orientais chamam de dantião, 2 dedos abaixo do umbigo, mais ou menos 2 dedos para dentro da barriga, o centro de gravidade do corpo físico, né, que é onde o oriental gira muito bem em cima dele.
E a partir desse centro, dessa inteligência neuronal energética que está aqui ao redor da barriga e que está aqui em cada célula do meu corpo, a inteligência física, eu tenho a manifestação dos instintos dessas três forças. Muito me perguntam, e aí acho que vale a pena recolher um pouquinho, só para... Por onde começar? O que eu preciso fazer? E não tem como eu retornar um pouco na história do Enneagrama e lembrar um pouquinho de que isso tudo é muito recente. Eu me lembro de estar nos Estados Unidos, no Congresso Internacional de Enneagrama, há 10, 12 anos atrás, e instintos eram um assunto praticamente desconhecido. Falava-se sobre os subtipos, na sua visão mais distorcida, e os instintos, principalmente dominantes, na sua visão mais distorcida. E mesmo até pouco tempo atrás, 6, 5 anos, falava-se nisso como ordens muito fixas, como sendo um instinto reprimido quase impossível de ser transformado ou transmutado. Acreditava-se que esse instinto reprimido era de fato uma energia que eu não tinha em mim. E hoje o que a gente sabe no núcleo da consciência é que, na verdade, eu tenho ela de forma tão potente que eu tive que fazer um desligamento dela por estar desequilibrado. E alguns anos atrás, não mais do que 3 anos, participando desses processos todos, ouvindo os grandes professores, eu olhava para aquilo e dizia, não, eu me recuso a acreditar que não há muito o que fazer, que a única ferramenta que nós temos, e aqui quando eu falo única, eu não estou falando que ela é pequena, se a gente fizesse só isso, de fato a gente ia mudar, mas que a única ferramenta que a gente tem é a autoobservação e a consciência, o pegar no flagra, tanto que é a ferramenta preferida na comunidade internacional do Enneagrama, ferramenta meditativa, de observação, de consciência, de awareness. Mas dado o meu trabalho pessoal, com a bioenergia, com a PNL sistêmica, com os trabalhos somáticos, com o coaching, com a reprogramação mental, com a hipnose ericksoniana, né, com o xamanismo, com a ayahuasca, com tudo aquilo, né? Com a física quântica, com essa visão, né, de engenheiro, de designer, de transformação, não é possível que a gente não tenha o que fazer. E aí nasceu o processo, há 4 anos atrás, de desenvolvimento do que seriam técnicas de transmutação dos instintos, que deu origem ao Enia Coaching Cura dos Instintos. E eu me lembro da primeira vez que nós testamos isso. Eu não tinha conhecimento de nada no mundo nessa direção, e apreensivos pelos resultados, e os resultados foram, eu me lembro, em mim muito fortes. Meses depois do primeiro teste, do primeiro retiro, um trabalho de 4 dias, o meu sexual tinha ido para um patamar de equilíbrio e eu me via fazendo coisas no dia a dia que eu falava, uau! E a partir disso, o desenvolvimento continuou e a gente continuou em pesquisa, em trabalho. E tivemos aí 2 edições nos últimos anos do Enia Coaching Cura dos Instintos e desenvolvendo uma série de coisas. E o que a gente colheu foi muito aprendizado sobre o que de fato muda. E uma das coisas que nós aprendemos é, sim, é possível mudar. É possível transmutar. Claro que como energias instintivas, físicas, corporais, algumas vezes você vai precisar de tecnologias que não são simplesmente falas ou consciência, mas que vão na reprogramação no nível celular, no nível neuronal, no nível respiratório, no nível traumático. E ainda assim vai precisar de muita presença, de muita prática de consciência. Mas mais do que isso, a gente foi aprendendo também por onde começar, o que era possível mudar mais rápido, o que precisava mudar mais devagar, e fomos desenvolvendo observações e falas. E um pouco do que a gente vai compartilhar aqui, o Núcleo da Consciência, com vocês, e que vamos compartilhar pela primeira vez no programa online agora em março, não como as técnicas experienciais do Enia Coaching, porque essas realmente você precisa estar ali, né? Literalmente babando, respirando, cheirando, mas como técnicas possíveis de fazer num programa online algo quase que inimaginável do ponto de vista de dar passos firmes de desenvolvimento e transformação
dentro do trabalho de consciência. Algumas coisas importantes que nós fomos aprendendo. O equilíbrio dessas forças é, talvez, a questão mais fundamental. A questão é que, para a maioria de nós, de fato, essas forças ou essa sequência está mais congelada, como eu falei no primeiro dia. E mais congelado ainda, normalmente, se encontra o que é chamado de instinto reprimido, aquela força mais, aquele instinto mais baixo e mais grudado, cristalizado ali por traumas e defesas. E é claro que enquanto eu não deixar essa sequência mais mole, mais capaz de subir, descer e inverter, eu não vou conseguir atingir o equilíbrio das forças. Então, ao mesmo tempo que eu vou procurar o equilíbrio em mim, dos instintos, para eles responderem conforme a necessidade, eu também vou saber que aquele instinto só vai soltar daquela posição fixa quando forem curados ou lidadas questões que estão ali, intenções positivas, programações e uma série de coisas. É preciso fazer essas forças ficarem disponíveis para mim. O trabalho de cura, de desenvolvimento, vai envolver carências, compulsões nos instintos dominantes, neuroses nos instintos dominantes, traumas nos instintos dominantes e reprimidos e no instinto intermediário, sim. Porque quando a gente vai olhando para a primeira aula, cada um dos instintos tem as 3 zonas. O que a gente sabe hoje é que normalmente uma delas, mesmo no teu instinto mais equilibrado, não funciona direito, tem travamentos, tem expressões que envolvem crenças, envolvem práticas. É importante entender que o trabalho real de instinto acontece no corpo, é doído. A gente não gosta de ver sombras dos instintos. A gente não fala para as pessoas das nossas fantasias sexuais ou compulsões mais escuras. A gente não fala para as pessoas sobre as pequenas manipulações inconscientes que a gente faz nos grupos e os jogos de pertencimento. A gente não fala para as pessoas sobre aquilo que a gente esconde embaixo do tapete ou do colchão, de dinheiro, ou de comida, ou de atenção, para que não suma. É um trabalho de coragem e, portanto, ele deve ser feito com o máximo de gentileza. Se você for pisar nesse espaço para se criticar, para se atacar, ou com a idealização de que você tem que ser perfeito, né? com essa imagem de você ainda no idealizado demais, vai ser muito difícil fazer um trabalho de instintos. O trabalho de instintos vai envolver a coragem de você se ver nu e cru no que tem de mais animal em você. E para pisar nesse espaço, é preciso que você se aceite, que você se perdoe, que você se respeite e que você coloque isso tudo num contexto de tranquilidade. Que isso faz parte do ser humano, nós somos animais também. E assim como os animais, nós temos fome. Assim como os animais, fomos trancados num Big Brother e ficamos 7 dias sem comida, vamos fazer coisas com as outras pessoas que vamos nos arrepender depois. Mas isso é motivo para julgamento? Não. Isso é da natureza animal. Só que o ser humano não é só animal. O ser humano é um agente da consciência. E ao refinar o seu coração, ao refinar sua mente, ao refinar o seu espírito, ele vai lidar com todas essas forças e fazer escolhas. Vai ser preciso, sim, trazer consciência, o máximo de clareza possível. E para isso o Enneagrama traz uma beleza incrível. E para isso é importante as descrições de comportamentos. Olha, quando o teu dominante está muito forte, você pode fazer isso, tá? Para que você quer saber isso? Para servir como espelho. Para que você fala, nossa, vou observar isso todo dia. Talvez eu faça isso mesmo. Ou talvez eu não faça aquilo. Isso é incrível e maravilhoso para o processo. Nós vamos procurar curar, sutilizar, aumentar a frequência. E dentro do trabalho e da jornada de transformação dos instintos,
é muito importante você se dar conta, o teu trabalho é nos 3 instintos. Não existe essa de ficar olhando para o instinto dominante, descobrindo só o subtipo e morrendo com aquilo. Não é disso que se trata a elevação da consciência nos instintos. O teu trabalho é encontrar como esses 3 instintos se manifestam em você, nos seus momentos de doença, nos seus momentos de luz, nos seus momentos de equilíbrio, nos seus momentos de exagero e compulsão, nos seus momentos de falta, como tudo isso se conecta com comportamentos em você, como tudo isso se conecta com pensamentos que você tem ou deixa de ter e crenças, como isso sequestra as tuas emoções, para que nesse trabalho de consciência você consiga uma expansão muito alta. E essas forças são absolutamente importantes. O nosso instinto dominante é a nossa energia mais forte. É ela que provê basicamente toda a energia vital para você estar aí rodando, pensando, sentindo, para você ter um tipo do eneagrama operando. Ela é a nossa droga particular. Eu quero sentir ela. Se eu sou um sexual dominante, eu quero sentir aquilo. E o equilibrado não dá, eu quero mais, mais, mais. Aquilo me energiza. Se eu sou um social dominante, eu entro naquelas falas, naqueles grupos, naquelas disputas, eu ganho poder, eu ganho status, aquilo me energiza. Se eu sou uma autopreservação, eu ganho conforto, eu ganho a proteção, eu ganho dinheiro, eu ganho segurança, eu ganho estrutura, aquilo me energiza. Eu quero isso. Meu lado animal quer isso. E ao mesmo tempo tem uma armadilha que é: eu quero e não é suficiente. Eu quero e não é suficiente. Eu quero e não é suficiente. E o que acontece é que os autopreservação dominantes compulsivos acabam tendo tanta ansiedade, porque nunca é suficiente, que no fundo isso é escassez. Quando você tem estoque demais, é porque o medo de não ter amanhã está te consumindo em ansiedade. E, portanto, você é pobre e escasso. Quando você tem dinheiro mais do que precisa e não usa, você é pobre, você está compulsivo. Quando você está tão paranoico com aquilo que você come, com aquilo que você bebe, com as suas rotinas, com o amanhã, você gera tanta ansiedade que esse estresse elevado está matando você. E talvez venha até a destruir ou morrer mais cedo no corpo físico, sendo que o que o teu instinto queria era justamente fazer o contrário. Quando as pessoas mais solitárias, às vezes, compulsivas com relações e que acabam não se satisfazendo por muito tempo e carentes, são muitas sexuais dominantes. Então, aquilo que teu instinto mais quer revela-se quando compulsivo, um tiro no próprio pé, muitas vezes, produzindo efeito contrário para você. E da mesma forma, quando essa força não vem para você, o desenvolvimento não acontece. Você não tem energia para o equilíbrio. Sabendo que o teu dominante só vai diminuir também a compulsão dele quando o teu instinto negligenciado subir um pouquinho para poder ter equilíbrio daquela ânsia que estava numa área só da vida. Distribuída. E para isso eu vou ter que olhar. E quantas chaves tem? E vocês vão ver isso no programa de março. Nesse instinto que está no meio. Que para quem estava no Enneagrama é dito que não, isso aqui é mais ou menos, está tudo bem com ele. Que jornada você está perdendo? É muito mais do que isso. E a gente vai ter que olhar para essas forças. E o nosso convite no Núcleo da Consciência, um convite muito nosso é: venha para essa jornada sem preocupação em encontrar uma sequência
vem para essa jornada para procurar e encontrar os 3 instintos em você. E a dança que eles fazem. E como eles interferem na sua consciência e como eles dão janelas de curas para você se reequilibrar com a sua energia e com a terra, com o animal em você. Uma jornada que vai envolver, sim, os instintos reprimidos, que são áreas de vozes críticas muito altas. Todas as vezes que a gente chegar perto do teu instinto reprimido, uma barreira de defesa psicológica vai surgir, tentando afastar a gente dali. Mecanismo de defesa, o crítico interno, posicionados sobre o instinto reprimido, são absurdos e violentos. Como a gente vai chegar numa crença muito limitante para trabalhar, e o sistema começa a ficar com medo e começa a me dar... eu começo a tossir, eu começo a rir, eu começo a ter coceira, eu começo a ter pensamentos, é melhor ir embora desse treinamento, dessa terapia. Quantas vezes você não quis ir embora da sua terapia e justificando, acho que isso aqui não está dando nada, e foi descobrir que a próxima sessão foi a mais incrível de todas. Você não pode confiar nessas defesas. E em volta do instinto reprimido, você tem as defesas mais complexas e os pensamentos críticos mais fortes. E a gente vai precisar de muito carinho e muita técnica para olhar para lá, para ir além dessas vozes internas que vão me dizer: isso não é para você, isso é reprimido. Você não sabe como fazer, você parece meio ridículo, isso não é importante, estou vivendo muito bem sem isso, tá? Esse é o nível 0 da consciência no instinto reprimido. E olha que eu vivi ali 35 anos da minha vida, aí, dos 44, tá? Não preciso disso aí não, eu vivo bem sem isso. Faz sentido. Dá para viver sem. Do que era mesmo que a gente estava falando? Nossa, de repente começa a falar desse negócio de instinto reprimido, o do social, do sexual, do autopreservação, e eu esqueço, mudo de assunto, apaga a minha memória. Isso é bem legal. E a gente vai trabalhar com pequenas ações. Uma das coisas interessantes, gente, de você ter uma conquista no instinto reprimido, é que para você, um passinho é incrível. Cara, você não sabe o que eu fiz no social reprimido. Essa semana eu liguei para aquele meu amigo que eu não via há muito tempo, estava com saudade dele, liguei para ele, falei, cara, podemos se ver? Aí veio o social dominante e fala, caraca, eu faço isso todo dia, que quiser demais. Cara, mas para mim você não está entendendo. Você não está entendendo. Sexual reprimido, você não sabe, cara. Fui no meio daquela pista de dança, dancei, me soltei, não olhei para lugar nenhum. E não tinha tomado 3 shots de vodka nem de tequila, porque aí não vale. Aí é inconsciência. Fiz isso consciente, me senti bem, me senti poderosa, vital. Até vi as pessoas olhando para aí, atraí as pessoas para me olhar. E não fiquei incomodada. Não é que é gostoso atrair os olhares e as atenções e as energias? Uau, que delícia! Estou me sentindo vivo, viva. E daí faço isso toda vez que saio. Qual o problema? Até os autopreservação reprimido. Gente, vocês não sabem o que aconteceu. Essa semana, consegui chegar no horário naquela aula. Cara, eu chego meia hora antes todo dia. Vocês não sabem, conseguimos almoçar na hora certa todo dia. Comi salada essa semana. Gente, a roupa estava passada lá em casa essa semana. Estava tudo arrumado. Por um dia eu consegui. Pessoal, montei uma planilha de Excel. Coloquei os meus gastos lá. Quase senti um orgasmo de fazer isso. Cara, tem cara que não dá um passo sem a planilha. Essas pequenas conquistas, elas vão revelar coisas muito interessantes. É necessário o desenvolvimento dos instintos?
a prática de percepção. O observador interno, e para isso servem as descrições dos tipos, dos instintos, dos níveis de consciência, que é, você costuma fazer isso aqui, a autopreservação? Olha, cuidado, hein? Você pode estar juntando mais dinheiro do que precisa. Será que você realmente não está comendo mais do que precisa? Solta um pouquinho. É verdade, hein? Deixa eu prestar atenção nisso. Então eu vou olhar para sexual. O sangue está subindo aqui na faca na boca, você está querendo ir para a briga. A tua mão já está montando aqui. Ele está te empurrando para frente, você está querendo matar um. Cara, será que eu posso sair pelo dia a dia observando isso? Me dá uma tarefa de observar. Me descreve melhor isso. Como é que acontece? Para eu me observar. Me observar na minha compulsão e na minha falta. Social reprimido, olha, no próximo domingo, vai naquele lugar, né, naquele clube, naquela festa diferente, naquela confraternização, né, naquele grupinho. Percebe o que acontece na hora que você se aproxima. Percebe que você vai falar, oi, tudo bem? E de repente você está calado, desconectou e está saindo. Fica lá mais um pouquinho, fica mais 3 minutos. Percebe que teu pensamento vai falar assim, nossa, como essa gente fala besteira, gente. É melhor ficar sozinho do que ficar aqui. Puta perda de tempo, só tem fofoca. Fica mais um pouquinho. Isso é uma armadilha mental sua, querendo te tirar dali. Porque tem uma dor muito mais funda do que você imagina, na tua desconexão com a tribo. E aí a gente vai ter autoobservação de comportamento, autoobservação de sentimento, e essa é incrível, e autoobservação de pensamento, para poder aumentar a nossa consciência. E aumentando a nossa consciência, a gente vai ter mais escolhas sobre isso. Nos 3 instintos. Cada um deles em você numa dinâmica diferente. Claro que vale a pena olhar e observar qual parece ser essa força dominante em mim. Qual parece ser essa força reprimida. Não é para isso que serve. Não é para você criar um rótulo. Mas é importante você mergulhar nisso. E o que você realmente sabe sobre o teu instinto do meio? Aonde ele é saudável, aonde ele não é saudável, aonde ele está só servindo de escravo para aquele primeiro, aonde o primeiro atropela o segundo, aonde o meu sexual dominante, na hora que o sangue sobe, ou que eu quero alguma coisa, que eu entro em foco, a autopreservação era até saudável, eu cuidava da minha vida, do meu corpo, mas naquela hora que o sangue vem, por aquela pessoa eu me destruo. Já não como mais, já não durmo mais, me desregulo. Ou quando eu quero participar daqueles grupos todos, ser importante, ter meu lugar, minha autopreservação estava ali, eu estava com uma vida regulada, me desregulei, atropelei. O que eu sei realmente sobre como essas forças operam em mim? E aqui eu trouxe algumas coisas, né? Uma masterclass inicial, mas só para a gente ter uma ideia de coisas que a gente pode observar aqui só no campo da observação consciente em presença, que é um campo transformador, que você vai precisar estar em prática de mindfulness, de presença, em observação. E aqui eu coloco dominante, mas não precisa ser só dominante. Dentro do instinto de autopreservação, para eu olhar o excesso dele, eu te pergunto, em que área da vida ele está te causando ansiedade demais, paranoia demais? Faz algumas respirações, se pergunta, é no dinheiro, é na comida, é na dieta, é no exercício físico, é na arrumação da casa? Aonde isso está te sugando demais, exageradamente, te tirando a atenção, te chupando? É nessa ideia de que amanhã você pode morrer ou não ter mais dinheiro? Quanto isso está te puxando, está te tirando o equilíbrio na vida? E como é que você sabe quando isso está te sugando? Que alarme liga?
você saberia reconhecer o teu corpo, isso é instinto. Quando ele ativa, ele dá um tipo de corpo físico específico. Ele te dá o quê? Calor naquele momento? Frio? É o braço que vem? É a mão? É a respiração? Você observa o teu corpo na hora que ele está em paranoia? E se você aprendesse a observar? E se naquele momento que o corpo tivesse aquela ação, você observasse, reconhecesse e se desconectasse daquilo em respiração e em presença? E se você agora, não, é dinheiro, eu estou segurando demais, a arrumação da casa está demais, estou muito preso à rotina e horário, está virando uma escravidão. O que era para me dar uma sustentação na vida está virando uma prisão. No autopreservação acontece isso. O que em equilíbrio vira sustentação e me faz ter uma vida prática boa, em excesso vira uma prisão que aprisiona a minha vida prática. E eu te pergunto, será que não está na hora de arriscar um pouquinho mais aí? De soltar um pouquinho mais? E por detrás disso tem uma cura, que é claro, a gente vai ver mais para frente, da tua relação animal, instintiva, com o colo da Mãe Terra, com o peito da mãe que nutre e que por alguma razão eu acho que vai deixar de me dar leite daqui a pouco. E para isso eu preciso reter. Que dor é essa tão profunda que se desdobra de todas essas formas? E será que é possível eu curar essa dor? Curar essa ferida? Sim, é possível. Aos poucos e com processos. Olhar para o instinto sexual e observar como é que esse instinto opera em você. Ele é exagerado, compulsivo, te leva a brigas, competições, disputas, carências, a mais. Aonde? No teu casamento, nas tuas relações, na tua empresa? Ou quando você vai jogar futebol ou baralho no final de semana e de repente você se perdeu de você querendo ganhar aquilo ali, aquilo sobe e um conflito vem? Que excessos, que competições! Ou é no sexo e na sensorial e na novidade, mais e mais e mais. Que ansiedade, que urgência. E ao respirar um pouquinho e com muita lucidez olhar para a tua vida, independente se é seu dominante ou não, em que área da vida isso está se manifestando nesse excesso? E o que está desequilibrando? Toma consciência agora. Foco demais, atenção demais. Ou, por outro lado, o quanto está faltando e em que áreas da vida está faltando esse instinto, está faltando essa briga, está faltando essa para colocar limites, para conquistar, para encontrar, para atrair. Talvez respirando, com os olhos abertos mesmo, ou fechados, você tenha uma clareza de qual área da vida está te faltando. Qual área da vida isso te faria muito bem, cairia muito bem dentro do seu processo de transformação. E olhando para o instinto social, existe alguma área da vida em que você está em excesso, lutando para pertencer, lutando para ser aceito naquele grupo, naquela família, lutando para ter status no teu grupo social, lutando para ter influência naquela empresa, naquela rede social, ou no grupo de famílias a qual você pertence? O quanto isso te consome em exagero, quanto você comunica, manipula, interfere, puxa, roda para ter isso, para ter status, para pertencer, e o quanto isso não está te fazendo escravo de uma falta de um pertencimento.
quais desequilíbrios isso está trazendo. Porque num triângulo social, autopreservação, sexual, se vai de mais para cá, em algum outro lugar está faltando. Você consegue perceber da onde que você tira para poder pôr demais aqui? Quais os efeitos sistêmicos na tua vida inteira desses excessos? Ou o quanto esse instinto, em qual área da sua vida, talvez você consiga visualizar aonde ele te seria muito útil se você conseguisse usar mais, influenciar, comunicar, atrair, engajar, mostrar, ter empatia. Aonde isso seria incrível para você hoje? E está faltando. E não é só isso. Um dos processos que a gente mergulha no NEA Coaching, Cura dos Instintos, e que também vamos pisar durante uma das aulas no programa online de transformação, tem a ver com mistérios antigos que envolvem a energia vital da Mãe Terra, o ventre da Mãe Terra. É a energia que vai me fornecer o fogo para a ascensão. Como no Enneagrama de Gurdjieff, eu tenho que nadar contra a corrente do raio da criação. O desenvolvimento da consciência não acontece sozinho. Eu tenho que forçar, eu tenho que agir, eu tenho que tentar, eu tenho que pôr energia. E da onde vem essa energia? Viria dos meus instintos. Mas enquanto esses instintos estão só consumindo essa energia com as suas neuroses sexuais, sociais e de retenção, não estão sendo ação. E aí eu fico mais máquina do que eu sempre fui. Os teus instintos estão sendo combustível para o desenvolvimento espiritual? Ou eles estão sendo as mais fortes distrações? Não há nada no teu desenvolvimento da consciência que te distraia mais do desenvolvimento espiritual real do que o teu instinto dominante. Porque você coloca toda ou boa parte da sua energia vital, atenção de vida, nessa esfera da vida. Colocando energia, colocando atenção e se distraindo de uma coisa muito maior. E o pior não é isso. É que quando você conquista essa cocaína do instinto dominante, você gosta. E aí você quer mais. E a tua vida vai virar querer mais disso. E ao invés dessa energia estar sendo usada para ascensão, para nadar contra a corrente, para gerar o desejo no espírito capaz de transcender a máquina, você se perde nesse automatismo. E a gente vai olhar, então, para 3 estágios de desenvolvimento dos instintos. Na maioria das pessoas, os instintos estão apenas fornecendo energia para a própria sobrevivência do ego. Teu narcisismo, tuas feridas, tuas necessidades animais compulsivas, da onde elas tiram energia para continuar existindo? Dos instintos. E enquanto a energia dos instintos estiver vindo para cá, daí você não sai. Ou será que você já, em parte, conseguiu ir para um outro estágio? E a gente nunca vai totalmente, tá, gente? A gente vai transicionando. E os teus instintos na tua vida prática já estão servindo para te ajudar na sobrevivência física, que é o uso nobre deles. O teu autopreservação já é um instinto que está cuidando do teu corpo, que está cuidando bem da tua sobrevivência. O teu sexual já está cuidando da tua vitalidade, o teu social da sua comunidade. E num estágio aí mais alquímico, daqueles que vão pisar em processos
iniciáticos, místicos, de criação do fogo, vão usar as energias dos instintos para desenvolvimento espiritual. Fazer os sacrifícios do corpo físico e redirecionar uma autopreservação como estruturas, templos para o desenvolvimento do espírito, o sexual como o processo de elevação da Kundalini, a união mística, e o social como o contato da minha vida a serviço do grande espírito e da grande comunidade. E dentro desse processo de alquimia dos instintos como suporte ao trabalho espiritual, só quando eu crio uma vida financeiramente estável, uma boa casa, uma rotina de prática meditativa, de prática de transformação, quando eu tenho dinheiro para fazer tudo isso, quando o meu corpo está respondendo muito bem e com saúde, quando as coisas da minha vida funcionam, meu carro funciona, minha casa funciona, tudo anda, quando eu tenho esta tranquilidade das estruturas de autopreservação, quando eu tenho templo, e o templo está sendo limpo por alguém, e domingo a gente pode ir lá fazer nossa prática, podemos ir rezar na igreja, porque alguém está cuidando do templo, pagando a conta de água, de luz, arrumando. Quando essa estrutura se torna suporte equilibrada, eu vou usá-la como impulso para o desenvolvimento espiritual. Idem com o fogo sexual, quando não vai só para a carência do sexo, da briga, mas quando eu aprendo em práticas de presença, em práticas místicas, em práticas tântricas e uma série de outras coisas, elevar isso aqui e direcionar para ir abrindo os chakras de baixo para cima. Ou direcionar para a vontade de evoluir. Porque é só com a energia sexual que eu vou conseguir atravessar todas as barreiras que vão aparecer no meu caminho. E dentro do instinto social, a minha entrega para o grande serviço. E uma das coisas que a gente vai ver dentro, que a gente olha e mergulha no Nia Coaching, mas que também vamos mergulhar aqui no nosso programa online, é que há uma interação entre os centros de inteligência. E quando a gente consegue colocar o centro do coração curado em contato com os instintos, mágicas incríveis acontecem. O animal se prostra diante do amor, diante do acolhimento. E eu começo a poder montar no cavalo. Meus instintos só são mecânicos se o meu coração está fechado. E o da maioria das pessoas está. Mas quando o meu coração se abre, os meus instintos tomam outra direção. Em algum estado, este também vai ser um trabalho com o coração e com a mente, para direcionar esses instintos através desse trabalho dos centros de inteligência. E dentro desse espaço, eu vou convidar a gente para uma última prática. E para isso, convido cada um de vocês a fazerem algumas respirações profundas, a trazerem a sua atenção para o teu corpo físico, sentindo bem seus pés, suas pernas. Lembra do seu corpo, sentindo braços, órgãos, sentindo a pele, cabeça, olhos. Habita teu corpo. E vai fazendo algumas respirações profundas e abrindo espaço interno. Como quem simplesmente abre as mãos e dá espaço para tudo isso que está se mexendo e se construindo. E conforme você assenta mesmo na tua base, né, nas tuas ancas, na tua cadeira, na tua cama, no teu sofá,
Você também abre sutileza no centro do cardíaco, um coração suave, e permite clareza no centro da mente. E aproveita para me acompanhar numa contagem de 5 a 0. Em cada um desses números, talvez você aproveite os números ímpares para respirar mais fundo e mergulhar mais dentro de você. E talvez você queira aproveitar os números pares para se sentir mais seguro e centrado enquanto isso acontece. Mergulhando como quem desce uma escada em espiral, ou como quem atravessa um portal de um sonho, ou como quem apenas respira ouvindo o barulho da chuva e se derrete no tempo e no espaço. Buscando, de alguma forma, em algum momento dessa contagem, talvez ao chegar no 2, no 1, no 0, aonde eu encontro a maior e mais importante mensagem para mim hoje, a respeito do meu reequilíbrio e realinhamento com o seio da Mãe Terra em mim, nas minhas entranhas. Talvez eu vá ver alguma imagem ou som, ou algum conselho vai vir para mim, de forma prática no dia a dia. Olha como a tua vida está indo de mais para cá, está faltando dali. E como num passe de mágica, pum, eureka, você percebe uma coisa que estava na tua cara há décadas, de uma forma óbvia. Ou como simplesmente no 0, a tua barriga, as tuas vísceras, os teus músculos sentem aquilo que precisa, ou que quer, ou que tem demais, ou que está faltando, e te traz talvez no centro do coração uma emoção, um sentimento de estar descobrindo algo tão caro e tão importante sobre você. Ação de graças pela descoberta do autoconhecimento. Porque autoconhecimento é carinho. É carinho com você mesmo. Aquilo que é o mais importante para você. Na minha contagem de 5, 4, espiral, espiral, rodando e rodando como num caldeirão. 3, 3, 3, 2, 2, 1. E ao som desta música, enquanto você dá as boas-vindas aos elementais da natureza, dá as boas-vindas à terra, à água, ao fogo e ao ar, dançando ao seu redor e dentro de você, compreende equilíbrios, desequilíbrios e ingratidão, agradece tanto conhecimento e sabedoria. Em algum momento desta música, talvez ao final ou no meio, quando tudo isso já tiver te dado a mensagem mais importante, uma transformação pelo simples, poderoso, você vai poder ir abrindo os olhos, respirando, continuando, percebendo, atento, e talvez agradecendo do seu jeito por termos nesses 3 dias recebido tantas bênçãos da consciência. Na contagem 3, 2, 1, 0, 0, 0.
Muito bem, cada um no seu tempo, trazendo consciência, agradecimento. E por esses 3 dias, por essas bênçãos que o Núcleo da Consciência pôde trazer para a gente. E da minha parte, fica essa gratidão aí por quem está nos acompanhando aí ao vivo, né? E espero encontrá-los em março, no programa A Transformação dos Instintos, nessas 8 noites, que a gente vai mergulhar fundo nesse processo, nos 3 instintos dentro de nós. Espero encontrá-los aí em outros processos, outros programas. Um beijo especial para o pessoal que vai vir aí para o Enia Coaching Cura do Enia Coaching Espiritual. Peço desculpas enormes pela turma estar completa, o pessoal está brigando com a gente, mas de fato o grupo já se formou. E vem pela frente aí em junho 9 raios, em maio em Portugal, e a formação de treinadores em julho. O nosso Enia Coaching Cura dos Instintos acontece aí em setembro. O Núcleo também vai anunciar essa semana e vai trazer um trabalho maravilhoso que a gente passou alguns anos desenvolvendo, que é o Enneagrama Experience. Um programa desenvolvido para você viver o Enneagrama nos 3 centros de inteligência. Inteiramente experiencial no corpo, no coração e na mente, que vai começar aí, vai ter sua primeira turma acontecendo daqui a 2 meses, agora em abril, né, Gu? É abril, né? E conduzido aí pelo Gustavo e pela Juliana, cheio de cristais, cheio de yoga, cheio de práticas e cheio de processos belos aí que vão acontecer dentro de um horizonte de aprendizagem sobre comportamentos dos 9 tipos, sobre comportamentos de instintos, de subtipos, mesmo para aqueles que já estudaram, já conhecem o Enneagrama, vale a pena fazer esse mergulho. Diferente do Enia Coaching, onde a gente praticamente não fala de teoria, a gente só mergulha nos processos transformacionais, o Experience vai ser experimentar o Enneagrama, essa aprendizagem no corpo, experiencialmente. Então, seja de um jeito, de outro, seja pelo núcleo, seja no nosso YouTube, seja nos vídeos, seja de vez em quando dando um oizinho aqui. Lembrando a todo mundo que eu todos os dias praticamente estou no meu stories do Instagram, respondendo perguntas sobre Enneagrama, praticamente todo santo dia. Semana que vem começo de novo, essa semana está envolvido com essas lives, né? Amanhã cedo, às 8 horas no horário Brasil, né, 11 horas aí em Portugal, tem uma live muito legal sobre instintos no Instagram do Núcleo da Consciência. A gente tem feito todas as sextas-feiras uma entrevista sobre instintos, com o Gustavo conduzindo, professor do Núcleo. Amanhã a gente vai falar sobre o social dominante com a Michele, convidada mais que especial, então participem aí também. E nos vemos em breve, nos vemos muito gratos sempre, gente. Não sei se o Gu vai querer dizer alguma coisa, tem algo para falar? Enquanto isso, eu tenho minha música final, porque eu quero ver as pessoas. Boa noite, gente. Boa noite, queridos. Só queria dizer que está no chat, aqui embaixo, tanto o link de compra do curso, Instintos Online com o Nicolai, assim como também o Telegram. O Telegram que a gente abriu para vocês, onde a gente está colocando informações, vai entrar aí no flow de aprendizado. Então tá lá. Fiquem à vontade, estão convidados todos a estarem com a gente. Um grande beijo, boa noite. Dizer que é só porque vocês comparecem que a nossa gratidão, o nosso trabalho nós somos muito gratos. No meu nome, no Gustavo,
Ana, Ana Mariana, no Thaís, no Everton, na Amanda, no Diego, no Deco, toda essa turma do Grupo da Consciência. Muito grato. Até a próxima, galera. Quem não tiver de pijama e puder abrir sua câmera para a gente se ver, vai ser bem legal. Se tiver de pijama também. Amanda, Ju, beijo para Lisboa, Portugal. Veja a hora de buscar minhas caixas de vinho aí em maio. Sandra, Bianca, Priscila, Fernanda, Vitor. Bonito o painel aí também. Ciele, Berenice, Karine, como sempre, com esses desenhos muito legais. Demar. Essa querida, Yara, Fátima, Kel, Thiago, como sempre. Oi, Kátia, você tá aí? Se soubesse, tinha falado para você abrir as cartas para nós aqui. Na próxima a gente vai combinar. Tá comigo. Letícia, Janete, Ludwig, Edna, Olívia, Oi. Tudo bem? Beijão pra família. Mariana. Oi, tá, tudo bem? Tá no andar de baixo de casa. Caio, Edson, Júlia, Francine. Oi, Francine, tudo bem? Divina. Aí na cama mesmo, né? Tchau, gente. Beijinho. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou